Hoje eu tive alguns problemas para poder fazer a minha live, então resolvi gravar esse vídeo aqui, um assunto que está sendo pedido por alguns leitores do gps.pesquisa.com, desde quando eu fiz aquela semana especial dos satélites aqui no canal. Vou deixar um link para a playlist da semana especial dos satélites na descrição aqui do vídeo, assista aos vídeos, vale a pena. Bom, o pessoal está me pedindo para eu explicar aquela proposição que eu fiz para o cálculo da altitude em que está o satélite, tá? Mas eu queria antes deixar bem claro para vocês de que existe uma maneira científica, uma maneira oficial de se fazer esse cálculo da altitude em que está um satélite, ok? Essa maneira você encontra bem descrita aqui no verbete órbita geoestacionária da Wikipédia, tá? Tem um verbete órbita geoestacionária, se você quiser ver essa maneira científica, né? A maneira com que as pessoas que trabalham com satélites e os cientistas calculam em que altitude deve ficar esse satélite ou está esse satélite, tá? O que é que eles levam aqui em consideração? Prestem bem atenção aí nessa GIF animada, tá? A GIF está demonstrando o seguinte: enquanto a Terra gira, o satélite está em uma posição girando também, ele não está parado, tá? Na órbita ele não está parado, ele acompanha a Terra, ele está numa velocidade bem alta acompanhando a Terra, então ele tem que fazer um raio muito maior para poder conseguir acompanhar a Terra, né, na velocidade que a Terra gira. Ele tem que fazer um raio muito grande, uma velocidade muito grande, mas ele está ali num ponto de equilíbrio entre esse raio, que ele faz essa velocidade que ele está fazendo o giro em volta da Terra, e a posição no solo, tá? A posição no solo que está a antena, por isso que ele se mantém ali num ponto que é chamado de geoestacionário. Seria um ponto parado em relação à posição no solo, mas em relação à órbita no espaço, claro, ele tem que se movimentar, ele tem que girar acompanhando a Terra, né? O giro da Terra, tá bom? Então essa é a teoria. E vamos lá, vou mostrar para vocês aqui algumas das equações, aqui, alguns dos cálculos que são usados aqui pelos cientistas, que seriam os cálculos oficiais que demonstram em que altitude está colocado o satélite em órbita, né? Então eles levam em consideração aqui a segunda lei de Newton, levam em consideração essa velocidade que o satélite está girando, acompanhando a Terra, ele está em órbita, se movimentando, girando, acompanhando a posição do solo, aqui acompanhando a Terra. Eles fazem aqui diversos cálculos, diversas equações, levam em consideração o raio da Terra e o raio, então, entre o ponto na Terra e a altitude em que está o satélite, tá? Ou a altitude presumida, né, em que estaria o satélite, e que é que eles levam em consideração aqui o tempo de um dia sideral, que seria o dia, então, do que o satélite, né, leva, ou a Terra leva para fazer esse giro. Chegam à conclusão aqui que é 86.164 segundos. E aí, depois de tudo isso, eles têm como resultado que o raio da órbita é de 42.164 quilômetros, subtraindo-se o raio aproximado da Terra, que é de 6.378 quilômetros. Finalmente, eles chegam à conclusão de que o satélite está numa altitude de 35.786 quilômetros, tá? Como eu disse para vocês, se vocês quiserem entender melhor esses cálculos, né, venham aqui nesse verbete órbita geoestacionária. O verbete está na Wikipedia, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar a sua vida e você poder, então, conhecer esse verbete. Então vamos à proposta que eu estou fazendo aqui, que é uma proposta muito mais simples de cálculo. Claro, eu estou desconsiderando totalmente aqui a curvatura da Terra para poder fazer essa proposta para vocês, tá? E vocês vejam lá, pelo tanto de equações que tinha no verbete da Wikipédia, que a minha proposição é muito mais simples, né? Basta você pegar aqui um triângulo retângulo e você tem todas essas equações aqui. Vou explicar para você agora o que são cada um desses pontos marcados aqui no triângulo retângulo. Basta você pegar essas equações aqui e calcular na mão. É brincadeira, pessoal. Vou facilitar a sua vida, porque dá para facilitar bastante a sua vida para fazer esses cálculos, tá? Lembrando para vocês que essa maneira aqui não é uma maneira aceita, não é a maneira oficial aceita pela ciência, ou seja, essa maneira vai ser considerada, claro, uma maneira errada, apesar de que para mim vai parecer uma coisa lógica. Eu tenho certeza que vocês, quando eu explicar aqui também para vocês, vai parecer uma coisa lógica, mas eu estou desconsiderando aqui a curvatura da Terra, tá? Então o que nós temos aqui é o seguinte: começando pela parte de cima do triângulo aí, o ponto A maiúsculo é o satélite, o ângulo alfa é o ângulo de transmissão do sinal pelo satélite. Esse ângulo alfa, então, o sinal está indo até o ponto B maiúsculo lá embaixo, tá, na direita. Esse ponto B maiúsculo é a antena.
O ponto C minúsculo, que é a reta entre o A maiúsculo e o B maiúsculo, esse ponto C minúsculo seria então a transmissão do satélite ou a distância do satélite até a antena. O ponto beta, que está acima do ponto B maiúsculo, é a elevação da antena em graus, tá? Vejam que essa seta que eu coloquei aqui indicada é porque essa elevação da antena em graus, você vai precisar ter essa informação, é muito fácil de se obter essa informação, vou mostrar para você como é que você vai obter esta informação. Uma outra informação que você precisará obter é essa reta que está entre B maiúsculo e C maiúsculo, que é a reta A minúsculo, que significa a distância da antena até a linha do equador, tá? A distância de B maiúsculo até C maiúsculo, que é a distância da antena até a linha do equador. Então, o ponto C maiúsculo, ele corresponde à linha do equador ou o cinturão de Clark, tá? A linha do equador marca o que seria o local ou aquele ponto no globo, né? Não é um ponto específico, na realidade é uma reta, né? Ela circula todo o globo, que seria então o cinturão de Clark ou aquele local em órbita que você viu lá na Wikipédia, em que o satélite ele está girando aí, acompanhando o giro da Terra, tá? Finalmente, nós temos o ponto B minúsculo, ou a reta, né, B minúsculo, que é entre o C maiúsculo e o A maiúsculo. Essa reta, então, ela vai ser a altitude do satélite, tá? Entre C maiúsculo e A maiúsculo, a reta B minúsculo, e essa é a informação que nós queremos, então, usando esse cálculo aqui, seria a informação da altitude do satélite, tá? Vou relembrar para vocês, mais uma vez, que esta aqui não é a maneira científica de fazer esse cálculo. Vocês viram que há uma outra maneira muito mais complexa, que é considerada a maneira científica de se fazer esse cálculo, tá? Eu estou considerando aqui como sendo um triângulo retângulo, tá? Formado por A até B, que é considerado a transmissão, né? Que é a reta que representa a transmissão do satélite até a sua antena, de B até C maiúsculo, B maiúsculo antena, até C maiúsculo, a linha do equador, nós temos a distância da antena até a linha do equador, vou mostrar para vocês, é uma distância necessária de você ter, vou mostrar como é que você consegue a informação dessa distância, e o ponto de A maiúsculo, que é o satélite, até C maiúsculo, que é a linha do equador, seria uma reta B, que é a altitude do satélite, ok? Se ficou complicado aí, depois você para o vídeo nesse ponto e você vê de novo, faz aí, anota, vê toda essa informação, tá? Entenda o que cada informação dessa é no triângulo retângulo, tá? O importante é, inicialmente, que nós tenhamos duas informações, que é a elevação da antena em graus, vou mostrar como é que você consegue ela, e a distância entre a sua antena e a linha do equador. Vou te mostrar também sobre qual satélite, em relação a qual satélite nós faremos esse cálculo, ok? Não expliquei para você, mas é um triângulo retângulo, ou seja, um dos ângulos do triângulo retângulo, ele já é pré-definido, né? Um ângulo de 90 graus, por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. No mundo real, onde a Terra é um globo, esse ângulo ele não é de 90 graus, tá, pessoal? No mundo real não é de 90 graus, mas para esse cálculo aqui vamos considerar como sendo um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. O que nós precisaremos nesse momento? Para começar, nós vamos usar esse site aqui, ó, o dishpointer.com, tá? dishpointer.com. Para começar, então, nós vamos no dishpointer.com e o que você está vendo aí é que nós estamos marcando aqui no dishpointer.com, ele tem um mapa, assim como existe ele no Google Mapas, e nesse mapa lá nós conseguimos, pelo Dishpointer, fazer a pesquisa pelo Marco Zero, linha do Equador, ok? Marco Zero, linha do Equador, é um local, né, aqui no Brasil, onde marcado, né, onde tem um monumento ali, exatamente do local onde passa a linha do Equador, tá? Em relação ao Marco Zero da linha do Equador, nós queremos saber qual é o satélite que está exatamente acima desse Marco Zero da linha do Equador, ou seja, se possível você estar aí no Marco Zero da linha do Equador, você olhando do Marco Zero da linha do Equador exatamente para cima, né, exatamente em cima de você tem que estar esse satélite aqui, ó, 50W Intelsat 29E, ok? Se você clicar aqui em Aos Satélites, nessa caixinha onde está escrito aqui Aos Satélites, motorizados satélites e tal, no site Dishpointer, tá? O link para ele tá também aqui na descrição do vídeo. Você vê que você tem opções aqui de escolher entre diversos satélites, são centenas de satélites aqui no Dishpointer, tá? Para você poder ter o cálculo para poder apontar a sua antena parabólica, mas nós vamos, nesse caso aqui, escolher exatamente esse satélite, porque exatamente esse satélite ele está praticamente em cima
desse marco zero da linha do Equador. Notem que interessante a linha, né, essa linha verde aqui do Dish Pointer, para quem mais conhece o Dish Pointer, essa linha ela marca a direção em que você teria que colocar a sua antena. Claro, como o satélite, nesse caso aqui, ele está acima desse marco zero da linha do Equador, o que você precisa é colocar a sua antena para cima, né? Colocada para cima, ok? Quase em linha reta. Vocês vejam que a elevação ela é de 88,7. Para ela ser uma elevação perfeita, ela teria que ser de 90 graus, tá? Mas esse satélite, ele é o que marca realmente o melhor ponto de elevação aí, porque o outro, que é o 53W, Intelsat 23, ele já nos leva para 87,7, tá? Dá um desvio um pouquinho maior esse desvio. Então vamos considerar que seria esse satélite 50W de 90 graus, tá? A gente perderia muito pouco aí em relação aos cálculos, já que nós estamos tratando com distâncias astronômicas, ok? Então anote isso aí para você ter uma ideia de qual é o satélite aqui. Nessa tela, o importante é você anotar qual é o satélite que nós iremos trabalhar com ele, tá? Então, já que você viu que o marco zero da linha do Equador aqui, como você pode ver pela linha do azimuth aqui de direção, que ele realmente é aquele local onde os satélites estão horizontalmente aqui, né, marca uma linha horizontal, ou seja, os satélites seguem realmente essa linha do Equador. Nós vamos fazer a pesquisa da elevação da cidade onde você está até o satélite Intelsat 29E, o 50W, tá? Nós precisamos então da primeira elevação, da primeira informação. Essa informação é o beta, né, no triângulo que eu mostrei para vocês. Então, como eu estou em Goiânia, vou fazer aqui uma busca. Então, de Goiânia até o Intelsat 29E, eu teria uma elevação de 70,4 graus, tá? 70,4 graus. Se você mudar de cidade, né, vou mudar aqui radicalmente de cidade. Deixa eu pensar aqui, vou para São Paulo. Você vai ver que essa informação da elevação, obviamente, ela tem que mudar, tá? Então, em São Paulo seria de 62,2 graus, tá? Mas eu vou considerar Goiânia mesmo, ok? Só para vocês ver que realmente essa informação ela tem que mudar, já que o satélite ele tem um ponto fixo, né? E o feixo, eu já expliquei isso na Semana dos Satélites, para você entender melhor. Se você não está entendendo o que eu estou falando, assista a Semana dos Satélites. Então, o feixe de luz, ele vai sempre sair, né? O feixo de transmissão, similar ao feixe de luz, ele vai sempre sair daquele ponto, como se estivesse sendo, então, enviado por uma lanterna. Então, eu tenho uma elevação de 70,4 graus, que seria o meu beta, ok? Então, anotemos aí, beta 70,4 graus. E o que eu preciso agora, a segunda informação que eu preciso, é exatamente a distância entre Goiânia e esse marco zero da linha do Equador. Eu vou te explicar como é que você mede essa distância. Precisa ser uma linha reta, tá? Não pode ser uma medida, por exemplo, você saindo de carro, indo até lá, medindo esse tipo de coisa. Não, uma linha reta eu vou mostrar para você como é que você vai medir essa distância. Então é o seguinte, para medir essa distância, nós precisamos do Google Earth, tá? Google Earth também é um aplicativo do Google e não pode ser usado ele através do browser aqui, do seu navegador. Você precisa baixar o Google Earth e instalar ele no seu computador. Como ele é um aplicativo gratuito, tá? Fica muito fácil de você baixar ele e instalar. Basta vir na página, também vou deixar o link para essa página aqui, para você acessar com mais facilidade. Então basta vir na página do Google Earth, tá? Clicar nesse botãozinho, fazer download do Google Earth Pro para computador e instalar ele no seu computador, ok? Então nós vamos passar agora a usar esse aplicativo do Google. Bom, então aqui nós temos o aplicativo Google Earth, o aplicativo instalado no computador. Lembre-se, não dá para usar essa função que nós usaríamos aqui no browser, no navegador, né? Você consegue executar uma versão do Google Earth no seu navegador, mas especificamente para a função que nós usaremos aqui, não dá para usar no navegador. Você precisa instalar ele no seu computador, tá? Bom, o que nós faremos aqui é o seguinte, olha, nós vamos na caixa de pesquisa que está no lado esquerdo acima e vamos pesquisar pelo marco zero, linha do Equador. Tá? Quando nós fazemos essa pesquisa, você vai ver que o Google Earth ele vai pinar, né? Ele vai fazer uma marquinha nesse local que nós pesquisamos, né? O marco zero da linha do Equador. Então ele está lá com uma marquinha, ele está pinado aqui, um pininho em vermelho, ok? E aí você diminui o zoom, porque nós temos uma outra marca que é feita pelo
aplicativo aqui pelo Google Earth, que é a marca do local onde você está na sua cidade, ok? Então eu estou aqui em Goiânia, vocês vejam que ele também faz um pontinho aqui marcando onde eu estou, tá? Você tendo essas duas marcações, fica muito fácil de você fazer a medida. Procure aí no menu do Google Earth Ferramentas, Régua. Não sei se vai aparecer aqui no vídeo, ele não vai capturar, tem uma caixinha que ele abre aqui com a régua, mas não é muito difícil, porque quando eu venho aqui no Google Earth, ele vai me dar a opção de marcar, tá? Vou clicar aqui com a ferramenta. Esqueci de falar para vocês, mas nessa ferramenta régua você vai escolher quilômetros, ok? Vai escolher quilômetros, já apareceu uma marquinha ali, sou eu quem está fazendo essa linha vermelha com a ferramenta, ok? Então a ferramenta, você pode movimentar ela sem clicar, tá? Clica uma vez em cima do ponto que marca a sua cidade, tá? E aí você não vai clicar de novo, tá? O que você vai fazer, o meu mouse aqui me permite, né? Tem aquela rodinha que me permite movimentar, mexer no zoom, ok? Então o que você vai fazer é mexer no zoom para que você possa ter acesso novamente lá ao marco zero da linha do Equador. Ok? Então você pode ter acesso novamente, ó, no zoom, fica mais fácil, né? Diminui o zoom aí, fica mais fácil de você ver onde está o marco zero da linha do Equador. Ok? Então, olha lá, está pinado, apareceu para mim novamente. Ó. Eu consigo dar uma movimentadinha, movimenta com cuidado, porque de acordo com o que você vai clicar aí, a linha vai considerar que você já quer que ela fique, né? Então, clica com cuidado aqui, deixa eu ver, eu me perdi um pouco, o marco zero da linha do Equador. Okay? Você vai ter que achar aquele ponto do marco zero da linha do Equador em que está o pino. Ele está me dando um baile aqui, mas a gente encontra. Meu computador aqui parece que está um pouco devagar, marco zero da linha do Equador aqui, encontrei. Então você vai ter que encontrar o ponto que foi pinado no marco zero e aí você clica, pronto. E ele ficou, tá? Aqui, eu vou tirar um print aqui, vou colocar sobre o vídeo, na edição do vídeo, ele me informa que são 1.856 quilômetros, tá? Vou tirar um print aqui, pronto, tirei um print, vou colocar esse print na edição do vídeo para que vocês vejam. Então, entre Goiânia, né, entre o local que eu estou e o marco zero da linha do Equador, há uma linha reta com uma distância de 1.856 quilômetros, ok? Vou tirar o print aqui exatamente disso. Vocês vejam que há uma curvatura e eu não estou considerando, então, os ângulos formados por essa curvatura, tá? Vou considerar que marcará, então, um triângulo retângulo da maneira como eu mostrei para vocês lá, né? A lógica que eu mostrei para vocês lá naquele triângulo retângulo, tá? Então, a distância eu já tenho também, é 1.856 quilômetros, e o grau de elevação entre a minha antena e o satélite, o Intelsat 29E, é 70,4 graus. Pronto. Basta essas duas informações para usar essa lógica de cálculo, então, de altitude que eu falei para vocês. Então, nós já temos usado o Dish Pointer, já expliquei, o Google Earth. Passamos então agora para a calculadora, tá? Você não vai precisar calcular isso na mão, também vou te ajudar com isso, tá? Tem algumas calculadoras online onde você consegue calcular o triângulo retângulo, basta ter duas informações. No caso aqui, eu vou usar uma calculadora que eu considero bem fácil, bem boa, que é a calculadora que está nesse site aqui, calculate.org. Então, essa imagem que você está vendo aqui é do site calculate.org. Deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Nós passamos então pelo Dish Pointer, pelo Google Earth e vamos agora para o site calculate.org, ok? Vai facilitar a vida de vocês porque nesse site aqui tem uma excelente calculadora de triângulo retângulo que vocês estão agora vendo aí na tela e o que a gente precisa para poder fazer esse cálculo é inserir dois valores. Quais são os dois valores que nós temos agora? São os valores de beta, que é um valor em graus, e também o valor do A minúsculo, ok? É o primeiro lá, tá? Primeiro valor que é o A minúsculo, que é a distância entre a sua antena e a linha do Equador. No caso, a minha antena e a linha do Equador é de 1.856 quilômetros. O outro valor que nós temos é o valor de beta, que é 70,4 graus, ok? 70,4 graus. O outro ângulo, né, o terceiro valor que tem já é um valor considerado, né, a gente não precisa colocar, que é o ângulo de 90 graus, tá? Depois que nós colocamos esses dois valores, note que mais para baixo existe um botãozinho, calcular, ok? Existe um botãozinho aí, calcular. O valor específico, né, o valor que nós estamos querendo saber é o valor de B, ok? Então o valor que nós queríamos ter seria esse valor de B,
que no meu caso aqui, ele está mostrando como 5.212,25 km. Então, teoricamente, esse valor de B seria de 5.212 km, a altitude em que estaria colocado esse satélite Intelsat 29E em órbita, ok? Claro que dá uma diferença muito grande para a altitude marcada lá, né, considerada pelos cientistas, né, dá uma diferença realmente considerável, né, já que os cientistas e os técnicos, né, todo mundo que trabalha aí com o lançamento de satélites, diz que o satélite está a uma altitude de 36 mil quilômetros, em média, em relação ao solo. Tá? E no nosso caso aqui, seria de 5.212 quilômetros. Como você sabe aqui, está sendo desconsiderado o ângulo real, né? Já que a Terra é redonda, a gente não pode considerar que esse cálculo possa ser feito por um triângulo retângulo. Mesmo assim, é uma diferença considerável, eu sei que vai gerar aí algumas especulações, tal. Eu sei que não está correta a maneira como está sendo calculado aqui, mas me parece uma maneira lógica, uma proposta lógica e que pode gerar aí algumas discussões, né? Eu não fiz todos os cálculos, eu fiz somente esse cálculo para deixar para vocês fazerem outros cálculos aí, para ver se tem lógica, né? E a coisa pega fogo, né? Eu sei que vai dar muita discussão aí, mas é só uma proposição mesmo, pessoal, né? Só uma proposição que parece lógica e seria uma maneira simples, então, de se calcular uma altitude em que estaria colocado um satélite aí em órbita, né? Não sei como é que essa proposição ainda não tinha sido feita por ninguém, né? E o que eu estou propondo aí é uma brincadeira. Peço que vocês usem essa brincadeira aqui, essa maneira de calcular, para que vocês mesmos façam alguns cálculos, tá? Sempre em relação a esse satélite aqui, tá, pessoal? Para a gente ter valores aí sempre em relação a esse mesmo satélite, já que provavelmente você calculando aí da sua cidade, teremos um valor diferente, ok? Do que esse cálculo que eu fiz aqui exatamente, tá bom? Bom, vou ver se eu faço aqui então rapidão o cálculo para São Paulo, só para a gente ter uma diferença aqui de valor, né? Só para a gente ver qual vai ser a diferença que dará quando a gente tenta fazer o cálculo dessa maneira. Então, eu considerei Goiânia até o satélite Intelsat 29E. Vou fazer agora a distância de São Paulo, né? Goiânia deu 1.856 quilômetros. Vamos ver qual a distância, então, de São Paulo até o marco zero da linha do Equador, tá? Então, de São Paulo até o marco zero da linha do Equador são 2.651 quilômetros, ok? Vamos de novo lá no Dispointer fazer esse cálculo. Vou usar o Dispointer novamente para calcular entre São Paulo e o marco zero da linha do Equador. E o que eu tenho aqui é uma elevação de 62,2 graus, tá? Essas duas informações, então, é o que nós precisamos para inserir na calculadora. Vou limpar, deixa eu ver aqui, tem um jeito de apagar, ok. Então, eu tenho um beta de 62,2 e o A minúsculo de 2.651. Se eu calculo, ele vai me dar aí, então, uma altitude de 5.028, tá? É próximo, né? É próximo à altitude aí, deu uma diferença aí de poucos quilômetros, na casa aí das centenas de quilômetros, uma diferença pouca, ok? Então façam vocês esses cálculos para que a gente então possa fazer essa comparação aí e ver se realmente existe alguma lógica dessa maneira de se fazer cálculos, né? Esse cálculo aí de que altitude estariam os satélites. Bom, pessoal, lembrando para vocês, tá, que vocês viram que há uma maneira correta de se fazer esse cálculo. Então é realmente uma brincadeira, né? Isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Não há como eu falar para você que cientificamente isso pode ser considerado, ok? É realmente uma proposta. Às vezes as propostas nos parecem muito lógicas, mas, né, pode não ser, tá, pessoal? A gente pode incorrer em erro com essa proposta. Se vocês querem a maneira que é considerada pela ciência, então usem a maneira que está lá no site, no Wikipedia, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe o vídeo se você achou interessante. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal.